a vinda do Filho do Homem como relâmpago, para o qual leremos em São Mateus, capítulo 24, versos 27 em adelante, do versículo 27 em diante, onde nos diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o corpo morto, aí se ajuntarão as águias. E imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará o seu resplendor, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão comovidas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, desde um extremo do céu até o outro. Da figueira aprendei a parábola. Quando já seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, conhecei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Porém, do dia e da hora, ninguém sabe, nem ainda os anjos do céu, somente meu Pai. Mas, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias antes do dilúvio, estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não entenderam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos abra a sua palavra, as Escrituras, e o entendimento para compreendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar, queiram ter a bondade. A vinda do Filho do Homem como relâmpago, que sai do Oriente, lá na terra de Israel, e se mostra, se manifesta onde? No Ocidente. Promessa para o Ocidente, para o continente americano, que é o Ocidente. E o continente americano consta da América do Norte, América Central, o Caribe e América do Sul. Uma promessa grande de uma manifestação grande da vinda do Filho do Homem para o tempo final. A única esperança que há para o ser humano é a vinda do Senhor.
a segunda vinda de Cristo, del Hijo del Hombre, como a vinda do Filho do Homem como o relâmpago, como o relâmpago que sai resplandecendo do Oriente e se mostra no Ocidente. A trajetória do relâmpago conforme as promessas de Cristo é do Oriente, o Leste, ao Ocidente, o Oeste, que é o continente americano. Em sua trajetória, de leste a oeste, passa pela Ásia Menor, começando em Israel, passa pela Ásia Menor, depois passa a Europa, onde a igreja teve 5 etapas, 5 eras, e de lá, da Inglaterra, o Espírito Santo, o anjo do pacto, Cristo em sua trajetória, no meio da sua igreja, voa ao continente americano. E é no continente americano onde aparece o precursor da segunda vinda de Cristo. Assim, como apareceu em Israel pregando e batizando, João Batista, precursor da primeira vinda de Cristo. E que aparecia como família de Jesus, como primo de Jesus. Porque Maria e Isabel, a mãe de João Batista, eram parentes. E para o dia posterior, e para o último dia, o precursor que foi prometido para preparar a vinda do Senhor para o último dia, já veio e se foi, porém, deixou sua mensagem, que precursa a segunda vinda de Cristo, que precursa a vinda do Filho do Homem no último dia. Portanto, não há esperança para os seres humanos, exceto a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem para o último dia, conforme a como está prometido, resplandecendo, manifestando-se no Ocidente, que é o continente americano. Mistério, sim, é o maior mistério de toda a Bíblia. É o mistério por cuja razão houve silêncio no céu como por meia hora, quando foi aberto o 7º selo em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Esse é o mistério do qual Cristo disse que não se sabia nem a hora nem o dia, e que tampouco os anjos no céu sabiam o dia e a hora da vinda do Filho do Homem. É o mistério por cuja razão houve silêncio no céu. É o mistério que será revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo final, para lhe dar a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E toda esta revelação virá à igreja noiva do Senhor Jesus Cristo no último dia,
numa grande tenda catedral que viu o reverendo William Branham em sonho ou visão. E foi-lhe mostrado ao Espírito Santo, movendo-se, chegando-se, movendo a essa grande tenda catedral, a um lugar pequeno, de madeira, um quartinho pequeno. Essa coluna de fogo, essa coluna de fogo, essa chama de fogo é Cristo, o anjo do pacto, que esteve com sua igreja o tempo todo e que esteve se movendo de leste à terra de Israel, a Ásia Menor, da Ásia Menor à Europa e da Europa ao continente americano, à parte norte, e daí moveu-se à América Latina. E da América Latina, e na América Latina vem essa bênção tão grande do Filho do Homem resplandecendo sobre sua igreja e abrindo-nos as Escrituras e o entendimento para compreender o que está prometido para este tempo final e ser preparados para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Não importa que alguns tenham que partir antes, morram fisicamente, serão ressuscitados na vinda do Senhor, em corpos glorificados. Assim como foram ressuscitados os santos do Antigo Testamento, quando Cristo ressuscitou, no primeiro dia da semana, ou seja, o domingo de ressurreição, o domingo onde se oferecia um feixe movido ou mexido. Estamos vivendo por bênção de Deus, por eleição divina, no continente que tem as promessas para a vinda do Filho do Homem em glória. E que disse: enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão aos seus escolhidos. Esses anjos são os ministérios de Moisés e Elias, que vêm com ele. Porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Diz São Mateus, capítulo 16, versos 26 em adelante. Do versículo 26 em diante. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Vem com seus anjos, os quais são os ministérios das duas oliveiras se repetindo no último dia. Esses são os ministérios de Moisés e Elias. Esses são os dois candeeiros e as duas oliveiras de Zacarias capítulo 4, do versículo 1 ao 14, e Apocalipse capítulo 11,
do versículo 1 ao 14. Ministerios vienen para juntar E esses ministérios vêm para chamar e juntar aos escolhidos do povo hebreu, 12,000 de cada que são tribo. 12.000 de cada tribo. 12,000 de cada tribo de las 12 tribos son, por E 12.000 de cada tribo das 12 tribos são, consequentemente, 44,000 144.000 hebreus. Esos son los escogidos Esses são os escolhidos para de Israel. el tiempo final, como en el tiempo Para o del tempo profeta final, Elías. como no tempo do profeta Elias, houve um grupo de escolhidos 7,000 que no habían doblado de sus 7.000 rodillas que a não Baal, tinham dobrado em seus joelhos a que no Baal, se habían tornado ou seja, não haviam se tornado à idolatria. y ahora siempre el precursor E agora sempre o precursor fala do que há de vir, porque el que depois viene después de dele. él es mayor, porque o que vem depois dele é maior que o precursor. pero para ver Mas, al precursado hay que para ver ao precursado, y ver lo que é preciso receber ha hablado e ver el precursor, o porque que el falou precursado viene o de precursor, acuerdo porque o precursado vem de acordo presentado a como o apresentava o precursor. luego de esa manifestación del ministerio de Elías. Depois dessa manifestação do ministério de Elias, do espírito de Elias pela quarta ocasião, virá o espírito ministerial de Elias pela quinta ocasião. E sob essa quinta manifestação do espírito ministerial de Elias, operado pelo Espírito Santo, é que Israel escutará a voz de Deus. Porque Elías em sua quinta manifestação de los dos olivos é uma das duas oliveiras. E são duas oliveiras. Moisés, O segundo ou a segunda é Moisés, representados no capítulo 4 de Zacarias, donde están representados en los dos olivos, onde estão representados nas duas oliveiras, dois ramos de oliveira, y también está dois ramos de oliveira, e também estão representados no sumo sacerdote Josué e no rei Zorobabel. los dos olivos de aquel tiempo. Eles foram as duas oliveiras daquele tempo, representando as duas oliveiras do tempo final. Los olivos de Apocalipsis capítulo 11, As duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 ao 14. por lo tanto, Portanto, luego de haber estado en la tierra el cuarto Elías, após ter estado na terra o quarto Elias, o ministério de Elias sendo manifestado no reverendo William Branham, para precursar a segunda vinda de Cristo, e já se foi, o que falta é a vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor, a vinda daquele ao qual Ele preparou o caminho. E essa é uma promessa para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é que virá Elias literal, Elias tisbita, senão um profeta como Elias, com o Espírito Santo operando esse ministério. E também virá um profeta como Moisés. Essas são as duas oliveiras, os dois ministérios para Israel. Esses são os anjos dos quais Cristo disse que enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão a seus escolhidos. Seus escolhidos são 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Simples assim.
Se há alguma pessoa aqui ou em algum outro país que não recebeu a Cristo como seu Salvador ainda, pode fazê-lo, e estaremos orando por você para que Cristo lhe receba, lhe perdoe e com seu sangue lhe limpe de todo pecado. Seja batizado em água no seu nome, e Cristo lhe batize com o Espírito Santo e fogo e produza em você o novo nascimento, para o qual pode passar à frente e estaremos orando por você. Vamos dar uns minutos enquanto passam à frente, aqui e em outros países, os que ainda não receberam a Cristo como Salvador e escutaram a pregação do Evangelho de Cristo, e a fé de Cristo nasceu em sua alma, pelo qual tem a oportunidade de dar testemunho público de sua fé em Cristo e da fé de Cristo em você. As crianças de 10 anos em diante também podem passar à frente para receberem a Cristo como único e suficiente Salvador. Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo em diferentes países. Com nossos olhos fechados e nossos rostos inclinados. Pai Celestial, venho a Ti com todas estas pessoas que em diferentes países estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-lhes em Teu reino, eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, os que estão vindo aos pés de Cristo em diferentes países, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e Tua fé nasceu no meu coração, em minha alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda e creio em Teu nome, como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que podemos ser salvos. Creio em Tua morte na cruz do Calvário, como um sacrifício de expiação por nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-Te que perdoe os meus pecados e com Teu sangue me limpes de todo pecado e me batizes com o Espírito Santo e fogo, depois que eu for batizado em água, em Teu nome, e produzas em mim o novo nascimento. Quero nascer em Teu reino. Quero viver eternamente contigo em Teu reino. Faz uma realidade em mim a salvação que ganhaste na cruz do Calvário para mim. Eu te rogo em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora os que vieram aos pés de Cristo em diferentes países perguntarão: quando podem me batizar? Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, bem podem ser batizados, e que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, e produza em vocês o novo nascimento. O batismo em água é tipológico. A água não tira os pecados. É o sangue de Cristo que nos limpa.
de todo pecado. Mas o batismo em água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, o qual tem sido cumprido desde o tempo dos apóstolos para cá. E todavia segue sendo cumprido pelos crentes em Cristo deste tempo final. No batismo em água, a pessoa se identifica com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando a pessoa recebe a Cristo como Salvador, morre para o mundo. E quando o ministro a submerge nas águas batismais, tipologicamente está sendo sepultada. E quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando a vida eterna com Cristo em seu reino eterno. Aí temos o simbolismo, a tipologia do batismo em água no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, bem podem ser batizados e que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produz em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino glorioso de Cristo, nosso Salvador.